De volta com a Arena Sport TV, hoje a gente falando de finanças, de clubes, com o Luiz Paulo Rosenberg, William Machado e o Doni Denucci, que é apresentador do Conta Corrente na Globo News. A gente está com a enquete no nosso site, sporttv.com/arena, perguntando se o torcedor se preocupa, né, com as dívidas do seu clube. Essa parcial aqui, ó, 88%, dizendo que sim, a saúde financeira vem em primeiro lugar. Não, o importante é conquistar título, 12%. Parece, né, William, né, uma conscientização, pelo menos, aí do torcedor, né? Isso é ótimo, né? Tem que transformar isso agora em ação, né? Se está tão preocupado assim, e é ótimo que esteja mesmo, cobrar dos dirigentes, né? Uma postura de que se alinhe para poder sanar as finanças do clube, né? Não basta só estar preocupado, mas não tomar nenhuma atitude, né? O povo brasileiro tem um pouco isso, né, na cultura de ser passivo em determinados momentos, coisa que até a gente fala que os argentinos são mais brigões, que é uma coisa positiva quando você vê seus direitos sendo feridos. Então, ainda mais o futebol, que é uma paixão nacional, todo mundo muito mais hoje em dia apaixonado com o clube do que com a seleção, que é até uma coisa que a gente tem que retomar, né, para apoiar a seleção, principalmente agora a Copa aqui no Brasil, mas a gente tem que ir para frente lá da diretoria e começar a cobrar também, não só a contratação de jogadores, mas também, né, o saneamento das dívidas, porque o clube seja um clube menos endividado e mais promissor. E o Felipão, tá vendo? O Felipão convocou hoje jogadores para um amistoso contra o Chile no Mineirão. Daqui a pouco a gente passa a lista para você. Agora, o jogador se preocupa com a saúde financeira do clube, William? Ele tem essa consciência também, como a gente está mostrando os torcedores aí agora? Eu acredito que esteja mudando, né? Até porque hoje em dia, pelo menos quando eu jogava, mas eu escuto, para tal clube eu não vou porque não paga. Então ele já sabe que a saúde financeira daquele clube... Ele está informado, né? Não está legal. Outra coisa. Liga, né? Como é que tá aí? Tá pagando? Não, tá atrasando, então não vou. E é preocupante, dentro daqueles dados, a gente vê os 4 primeiros que encabeçam a lista de maiores dívidas serem do Rio, né? É um detalhe muito importante, porque no Rio, que tem grandes clubes, obviamente, tradicionais, uma da maior torcida, está encabeçando a lista dos clubes que devem mais. Então, principalmente o torcedor aí desses clubes, acredito que tenha que pressionar mais os seus gestores, né, os seus administradores, para equacionar essa dívida. Você acha que tem alguma explicação? Não, eu gostaria até de entender, não sei se lá, de repente, tem menos a preocupação, é uma cultura, de repente, do Rio de Janeiro, não acredito que seja isso, mas é um fato que chama a atenção, né? As 4 maiores dívidas serem dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Então, o Rio como um polo e sempre foi tradicional no futebol brasileiro, não pode deixar que isso se perpetue. A gente vê hoje muito na gestão do Botafogo, né, como o Luiz Paulo falou, que sempre tem profissionais administrando e tentando equacionar, e o Fluminense, né, quase com a cogestão com a Unimed, mas ainda assim a gente vê que a dívida do Fluminense é gigantesca. O William está aqui hoje na Arena porque, além, como disse o Rosenberg, né, metido economista, o William fez faculdade de Ciências Contábeis. Chegou a se formar, William? Não, falta um ano ainda. Faltou um ano, mas vai rolar ainda, né? Vai. É que eu estudei mais de 5 anos e não consegui formar porque eu transferi 3 vezes de faculdade no afã de tentar terminar a faculdade conciliando com o futebol, mas aí grade curricular, então tive problemas e não consegui concluir, mas espero voltar à faculdade ou nesse segundo semestre ou no início do ano que vem. Mas já está de parabéns por pelo menos ter tentado, né? Muitos nem tentam. E o William tem um projeto que é justamente ajudar, né, na saúde financeira dos jogadores de futebol. A gente fala assim, vai ajudar o jogador de futebol. É que a minoria ganha muito bem, né? Existe uma maioria que ganha muito mal, né, William? E aí que tem que entrar nessa questão, porque o cara joga com um cara que ganha muito bem e olha, o cara compra um carrão. Pô, eu não vou comprar? Daí acaba complicando a vida financeira dele. Como é que funciona a sua atuação para ajudar esses jogadores? Bom, inicialmente eu pensei em fazer de forma filantrópica. Criar uma consultoria financeira que estaria disponibilizando para os atletas e não cobraria nada por isso. Só que era um sonho que quando eu, né, cheguei no mercado financeiro e fui ver, né, os profissionais, né, o custo que é um profissional gabaritado, com experiência no mercado, para poder também me dar tranquilidade de poder estar indicando para os meus amigos, me preocupou muito, não que não vale, mas isso tem um preço e eu não poderia bancar esse preço desses profissionais. Então o que eu fiz foi eu criei a Redoma Capital e fiz uma parceria com a GPS
que é uma gestora, uma multifamily office, que tem isso por DNA, né? Já faz gestão de pessoas físicas, então já disponibiliza esse tipo de serviço há mais de 10 anos. E a minha ideia é mostrar esse serviço também para os atletas e outras pessoas, a importância que é, a necessidade que eles têm, principalmente porque tem uma característica diferente. Como o Doni falou aqui, uma coisa é você separar os percentuais, né? 30% para investimentos, você cuidar da sua aposentadoria. Mas isso dentro de uma realidade de quem vai aposentar aí com 65 anos, né? Uma pessoa que aposenta de uma profissão aos 35 e que normalmente não tem uma outra profissão, vai ter que aprender a fazer alguma coisa e talvez não aprende, então a sua preocupação é maior e esse percentual tem que ser bem maior. Eu falaria aí na casa até de uns 80%. Caramba. Porque o horizonte depois é muito grande ainda de vida. Então você acostuma com um padrão bom, porque você viaja e fica... Isso falando dos atletas, né, do primeiro nível, né, que ganham melhor. Então você ganha melhor, você está em clubes melhores, então você tem um tratamento considerado VIP, né? Bons hotéis, bons restaurantes, quando você ainda alcança... Está na mídia, bem tratado. na mídia, muitas vezes não paga as contas em certos restaurantes, em certas viagens, e que isso vai acabar. À medida que vai passando o tempo, na verdade, quando você para, você gasta mais do que quando você ainda está em atividade, porque você tem mais tempo e você vai fazer as coisas que você não fez. Só que isso começa a sair do seu bolso, coisas que antes você não pagava, você começa a pagar. Então, aumenta a sua despesa mensal. Se você não tiver feito uma reserva, você vai comendo patrimônio ao longo dos anos, e aí, às vezes, em 5 anos, 6 anos, agora que está se ganhando mais, eu acredito que isso vai alongar, mas aquelas pessoas que não se cuidarem, vai ser pior, no meu ponto de vista, porque se antigamente você perdia, né, a gente vê casos de pessoas que perderam em 5 anos, hoje em dia ganhando mais, e mesmo gastando mais, mas vai ter um horizonte aí de 8, 9 anos. Só que elas vão estar afastadas da mídia, provavelmente, e aí para elas se reinserirem novamente no mercado, vai ser muito mais difícil. E você se acostumar com um padrão de vida mais baixo é dificílimo, né? É muito mais fácil você ganhar 10 vezes mais do que Exatamente. diminuir seus gastos por O jogador 10, né? aceitar isso, acho que é muito complicado no primeiro momento, não é? Muito complicado, casos de depressão, né? Porque, primeiro, tem uma frase célebre que fala que o atleta morre 2 vezes. Quando ele, né, para de exercer a profissão e, obviamente, quando ele morre, provavelmente, da forma dita. E você vê, o cara geralmente já entra em depressão por causa disso, já é difícil lidar com essa situação. Muitos têm um alto índice de divórcio pós-carreira, porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas com uma rotina, um ritmo de vida, e isso muda completamente. Então, normalmente, aqueles que casaram muito cedo, mas mesmo que casaram com 25, 28 anos, que não é tão cedo assim, mas a sua nova rotina vai fazer com que você conheça realmente, né, sua esposa, enfim, seu marido, e aí muitos acabam não conseguindo ajustar os ponteiros nessa nova realidade e há um alto índice de divórcio. O que acontece? Se divide metade, metade. Então, você já fica com 50% daquilo que você tinha. Não estou aqui discutindo a lei, falando que é justo, que não é, mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, você já tem uma queda de patrimônio, né, que já divide por 2. E aí isso encurta ainda mais, né, aquele horizonte que você poderia ter de rentabilidade, quer dizer, de ter o seu dinheiro um pouco aproveitado vivendo de rendas, se divide por 2, já divide por 2 também o que você vai ter de renda. Então, é muito preocupante a situação dos atletas e de pessoas que têm na profissão mais ou menos parecida. Eu cito aí o caso de modelos, que também tem um horizonte diferente. Artistas, às vezes o cara faz uma novela e bomba naquela novela, faz muita propaganda. Cantor de 2 músicas, Cantor de 2 músicas. A parte disso, tem aqueles outros profissionais, e a gente fala aí a maioria, que não tem tempo, na verdade, para cuidar da sua própria finança. A gente vê grandes industriais que o cara é mestre para fazer dinheiro para a empresa, mas na hora que ele vai olhar para ele não sabe. O pessoal da área médica, por exemplo, estuda tanto, né, medicina, e não estou falando que está errado isso, mas não tem tempo de entender como funciona a sua própria finança. Suas finanças. Só para citar um exemplo, uma amiga, uma médica, veio me procurar um dia, a gente conversando, batendo papo, eu ainda jogava,
E ela falou assim, eu estou precisando de alguém que me ajude no fluxo de caixa e tal, porque eu tenho 2 clínicas, eu não sei, eu me atrapalho com isso. Eu falei, tá, mas como que tá as suas contas bancárias? Ela, não, eu tenho uma conta. Eu falei, não, como uma conta? Eu falei, não, a minha conta pessoal é a mesma para a clínica da Zona Sul e da Zona Norte. Aí eu falei assim, bom, já está errado aí, né? Você não sabe qual clínica se está dando lucro, se está dando prejuízo. Então, assim, é uma pessoa que talvez tenha uma clínica que esteja, né, dando muito lucro e a outra que esteja dando muito prejuízo e ela não sabe, ela não consegue nem identificar isso. Então, assim, a educação financeira no Brasil, e aí é reflexo da educação como um todo, é paupérrima, né? A gente tem uma péssima educação pública aqui e piorou. Eu estudei minha vida toda em colégio público, então eu posso falar isso muito bem. Minha irmã é professora da rede pública. Assim, arrebentaram com o ensino público no Brasil. E a educação financeira, como não podia ser diferente, né, vem junto com essa corrente. Então, as pessoas aprendem a ganhar dinheiro, inclusive na universidade você sai de lá formado em um profissional de alguma área, mas você não tem disciplina, uma que seja geralmente de finanças. Então, a pessoa não aprende a lidar com o dinheiro, é muito complicado. Parece que a conta é sempre a mesma, né, Aldoni? Não pode gastar mais do que você ganha, seja você clube, se você é pessoa física, empresa, né? Em todos os casos é a mesma coisa, né? E é um desafio enorme você justamente ganhar em 8, 10 anos o que você ganharia em 40, 50, né? Essa é a diferença, não é que você ganha mais ou menos muitas vezes, você concentra toda a sua renda de uma vida inteira no período profissional de 8, 10 anos. E você tem que fazer a divisão dos gastos como se você fosse, de fato, ganhar durante 40, não é? É um baita desafio e é bom que tenha gente para ensinar isso. Né? É, por isso que é complicado, porque exatamente você colocou muito bem. Se concentra nesse período e como você vai falar que você tem que esticar isso, né, por mais 30, 40 anos. Então, essa é a dificuldade.